Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, do programa Além da Vida, programa de origem originário, do Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. E hoje estamos aqui, o Valdir Medeiros e eu, Gilberto, iniciando o programa. Pedimos a todos que busquem estar em harmonia, em equilíbrio, serenizando seus corações, harmonizando seus pensamentos e organizando a sua vida. Que a paz de Jesus nos envolva, que nós possamos estarmos em harmonia, em equilíbrio e termos um bom domingo. Narra o evangelista João que Jesus foi a Jerusalém porque havia uma festa entre os judeus. Não se sabe ao certo que festividade seria, porque não fez questão de mencionar. Mas assinala que havia, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado Betesda, que em hebreu quer dizer Casa de Misericórdia. Tratava-se, em verdade, de uma grande piscina, com acesso por 5 pórticos. O local fora edificado pela administração pública. Alguns o consideravam dedicado a Asclépio, deus da medicina e da cura. Em outras anotações, encontramos que o local era administrado por judeus que chegavam a negociar os melhores lugares, ou seja, os mais próximos à borda da piscina. Espalhara-se a lenda de que periodicamente um mensageiro celeste descia à piscina e revolvia suas águas. O primeiro que então adentrasse sarava de qualquer enfermidade. Interessante que fosse procurada por grande multidão de cegos, mancos, paralisados, considerando que a algumas centenas de metros estava o Templo de Jerusalém. Por que não buscavam os judeus as graças de Yahvé no templo em que consideravam devia ser adorado e aderiram ao contrário, a uma crendice? Ontem como hoje, parece que quando se trata de alcançarmos algo que muito desejamos, rapidamente desprezamos crenças ainda não sedimentadas em nós. Ora, havia ali um homem paralítico há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava há tanto tempo nesse estado, se aproximou e lhe perguntou: "Queres ficar curado?" Aquele homem não sabia quem era Jesus. No entanto, seria natural que respondesse: "Sim, quero." No entanto, a sua é a lamentação de que não tem quem o lance na água assim que seja agitada. Quando conseguia chegar próximo, alguém já adentrara antes dele. Jesus lhe ordena então: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." O homem se ergue e se vai andando. O que causa estranheza é que a multidão necessitada nada percebeu. Cada um estava focado somente em seu próprio problema, sem olhar ao redor. A grande lição de Jesus passou despercebida de todos eles, que poderiam igualmente se terem beneficiado do poder do Mestre. Continuaram ali, ao redor da piscina, aguardando o próximo movimento das águas. Ao curar o paralítico, testificava Jesus que a cura não estava na água. Ele, o Divino Pastor, era a cura para todos os males. Não somos nós como aqueles doentes? O pastor se oferece para nos socorrer, para aliviar a enfermidade das nossas almas, para aplacar nossa sede de amor, as carências que nos atormentam. Mas as aparências do mundo, o encanto de promessas tolas, nos distraem. Desejamos algo mágico,
fácil que aconteça de repente. Contudo, a doença que nos chega, a morte que abraça os que amamos, as dificuldades financeiras, tudo poderia ser melhor superado se tivéssemos em conta o convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sigamos o pastor. Os textos no Momento Espírita estão à sua disposição na internet no site momento.com.br. Amigos ouvintes do programa Além da Vida, muito bom dia. Quero hoje aqui, nesse momento, agradecer a Deus por poder estar aqui mais uma vez após alguns anos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. E hoje nós vamos no capítulo Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho. Nós vamos ler o Homem de Bem, que é o tema de hoje conosco. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou esta lei e se não fez o mal, se fez todo o bem que que podia ter feito, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem que seja permitido submete a todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as adversidades da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Restitui o bem para o mal. Toma a defesa do fraco como forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos seus serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar sempre nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, com todo mundo, sem exceção, de raça e nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não reprova aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fez a suscetibilidade de alguém por seu orgulho, seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade
ainda que leve, quando o pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessa palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocar em evidência se a necessidade a isso o obriga. Procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia seguinte que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões de fazer ressaltar o que é a vantagem dos outros. Não tira nenhuma vaidade, nem de sua fortuna, nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito no qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é o de fazer servir à satisfação do sonho das suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer seu moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e se faz um escrúpulo de os cumprir conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como garantia que se os respeitasse para com ele. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforce em as possuir está no caminho que conduz a todas as outras. A lição do homem de bem, ela vem nos lembrar, né, que Jesus nos fala o tempo todo disso. Porque o homem de bem nada mais é do que o trabalhador da doutrina cristã, que aprende a controlar, né, as suas funções, a controlar seus direitos, a equilibrar e harmonizar seus sentimentos. Então, quando a gente está falando do homem de bem, que a lição nos deixa bem claro, está falando exatamente de direitos. O meu direito termina aonde começa o seu e vice-versa. E se nós começarmos a nos preocuparmos com isso, a gente começa também a ter um pouco mais de serenidade, um pouco mais de equilíbrio, de harmonia. E a gente começa então a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho do Cristo. Essa lição de hoje, ela se une tranquilamente com a lição da federação, com o convite do pastor. Porque quando Jesus, né, convida todos para que
mudem suas vibrações, para que prestem atenção nas coisas, para que possam fazer as coisas corretamente. E vai lá, né, frente às ondas que a mensagem nos fala, e modifica, né, as condições daquela pessoa que estava paralítica. E os outros que não estavam olhando, né, ouvindo e sentindo os sentimentos, ficaram na expectativa do efeito físico, que é o que a gente vê hoje nos grandes movimentos religiosos. Às vezes as pessoas não percebem que quando você vai à sua religião, à sua casa religiosa, independente de qual seja ela, né, você vai a uma casa cristã, às vezes as pessoas não percebem que estão ouvindo os ensinamentos de Jesus pura e simplesmente como uma mensagem do coração, e começam a perceber apenas as mensagens da parte material. E aí a gente às vezes quer que as coisas aconteçam de acordo com os nossos sentimentos. Às vezes queremos que as coisas aconteçam de acordo com os nossos interesses. E esses interesses nem sempre são interesses de âmbito geral. E então nós começamos a nos preocuparmos um pouco mais, né, com essa mensagem do homem de bem. Porque se começarmos a olhar profundamente na forma como nós agimos, numa grande parcela das vezes, nós estamos realmente, puramente voltados à área material. E Jesus, a importância que ele dava à área material era muito pequena frente à importância que ele dava ao espírito, à regeneração, ao melhoramento, à evolução, ao entendimento e ao crescimento do espírito. E quando ele nos fala do homem de bem, ele está nos falando que nós podemos ser homens de bem, todos nós, independente de cor, credo, raça ou religião. E tudo isso vem fazendo com que a gente comece, né, a buscar uma mudança, ainda que pequena, mas que faz com que a gente comece a perceber que nós somos seres capazes de nos realizarmos e de nos construirmos. Porque cada um receberá segundo a sua obra, disse Jesus. E qual é a obra que eu tenho praticado? Qual é a obra que eu tenho feito? Em que obra eu tenho buscado melhorar? Se eu busco apenas o lado da materialidade, né, se eu corro somente atrás do dinheiro e não me preocupo com os sentimentos, com as emoções, né, a gente começa a perceber que nós temos por obrigação nos modificarmos constantemente. E a gente começa a perceber então que muitas coisas que poderiam ter um determinado rumo modificou-se para um outro rumo qualquer, e que nós estamos, como costumamos dizer às vezes, né, patinando no seco, perdendo tempo, deixando escapar oportunidades. E se a gente não se preocupa em nos melhorarmos, como é que nós vamos querer que a sociedade se melhore? Como é que a gente vai querer que aquele que está no descaminho consiga se, pelo menos, regenerar em parte, se recuperar parcialmente, se nós não damos exemplo? Se nós que entendemos que estamos no caminho certo, não praticamos o bem, praticamos apenas interesses, e interesses voltados à materialidade. Quando a lição nos fala que não devemos tirar, né, proveito do nosso patrimônio, Jesus não está dizendo que você não possa ter uma casa confortável, ter um bom carro, ter uma roupa mais bonitinha. Ele está dizendo que você não deve viver isso constantemente. Mas se você ganhou o seu patrimônio com trabalho honesto, você tem o direito de usufruir também. O que você não precisa é se orgulhar desse momento, ficar achando que o outro é menos que você porque você tem um pano a mais no teu guarda-roupa, porque você tem 1 metro quadrado a mais na sua casa.
nós precisamos ter esse pano a mais e esse metro quadrado nos nossos sentimentos, ampliá-los e modificá-los, para que a gente possa começar a trilhar os caminhos que um dia nos levará a sermos um homem de bem. E o homem de bem não é aquele que vai ao templo religioso todas as semanas, todos os dias, todos os domingos. É aquele que coloca, quando vai, em busca de distribuir um pouco do seu equilíbrio, um pouco da sua harmonia, com o sentimento puro do coração. Porque não adianta a gente ir à igreja, ir ao templo religioso, e entrar lá e ficar de ouvidos fechados, pensando em um monte de outras coisas, não ouvir as mensagens que às vezes deveríamos ouvir, e que a gente não perceba que isso, nós estamos nada mais, nada menos do que perdendo tempo. E às vezes até atrapalhando aquele que está ao nosso lado, querendo prestar atenção, querendo ouvir, querendo entender. Porque nós não estamos ligados aos sentimentos equilibradores e puros. Nós estamos ligados apenas à materialidade. É aquele famoso estar ali, mas não estar ali de corpo presente, né? O corpo está ali, mas a mente está longe. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos, é começar a buscarmos em nós esse equilíbrio, começarmos a buscar em nós a possibilidade de mudança, a possibilidade de sermos hoje melhores do que éramos ontem. Construirmos em nós um novo ser, construirmos em nós uma nova história, constituirmos serenidade nas nossas atitudes, equilíbrio nos nossos pensamentos. E essas coisas não são fáceis de serem adquiridas, de serem construídas em nós. Não são fáceis, mas também não são impossíveis. Por que não são fáceis? Porque depende de nós, única e exclusivamente, trabalharmos essa mudança em nós. Darmos a nós mesmos oportunidades de modificação. E toda oportunidade de modificação busca em nós a transformação. E essa transformação que a gente fala, que a gente busca, que a gente procura, ela está realmente trabalhando em nós num momento em que a gente tem que estar presente. Não adianta a gente querer estar ali apenas fazendo um número qualquer. E quando nós deixamos de participar do auxílio emocional, do auxílio espiritual, nós estamos muitas vezes até prejudicando de uma determinada forma, dando um exemplo negativo. Então Jesus vem e nos fala que nós temos que nos remodelarmos, nós temos que reconstruir-nos. E aí a gente pergunta, mas como que eu vou me reconstruir? Reconstruir do quê? Né? Dos hábitos, maus hábitos que eu adquiri durante o meu processo de crescimento espiritual, nos processos reencarnatórios. Eu venho e volto e às vezes não estou evoluindo o suficiente, não estou nem buscando uma melhora, estou revivenciando, né, falhas do passado. E nós vamos reconstruir o quê? Reconstruir a serenidade, porque todos nós fomos criados da mesma forma, com a mesma energia. Todos nós espíritos fomos criados simples e ignorantes. Então nós temos que voltar à simplicidade do espírito quando criado, mais com conhecimento, com capacidade de modificação, com capacidade de observação, com melhoras dos nossos mais profundos sentimentos. É aí que a gente começa a entender as lições do Cristo quando ele fala do homem de bem. O homem de bem é aquele que está buscando constantemente se auto-reconstruir, né, Valdir? É exatamente isso. Porque aqui são vários tópicos nesse homem de bem que são muito importantes, que pegam, na verdade, a gente lá no fundo. Um deles é justamente isso aí, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Quer dizer, ele faz aquilo que a gente sempre tem comentado, que é a consulta à sua consciência. Que a consciência dele vai dizer o que ele fez durante o dia, se fez alguma coisa mal ou não. Então ele procura estudar isso aí para se melhorar sempre. Porque se ele conseguir melhorar um pouquinho a cada dia,
ele vai, devagarinho, ele vai se tornando aí uma pessoa que ele pode, no final, conseguir uma evolução grande nesse momento que está vivendo aqui, né? Então, ele procura melhorar. Então, outro item também importante aqui, ele é bom, humano, benevolente para com todos. Então, aqui para com todos, não importa se a pessoa é uma pessoa simples, trabalhador, se é uma autoridade, ele trabalha, ele é bom para com todos. E ele procura ser humano para com todos da mesma forma. Não importa o que a pessoa é, né? E tem esse item importante também, que é a fé no futuro. Essa fé no futuro, isso aí, na verdade, ela é profunda, porque existem alguns tipos de fé. A fé, na verdade, ela se adquire. A fé, ela não pode ser imposta. Você tem que ter fé, porque se não tiver fé, você não vai se curar, você não vai ficar bom. E isso não pode ser assim. A fé você não impõe. A fé também você não prescreve como o médico prescreve uma receita. Você não é assim. A fé, você tem que adquirir essa fé. Como você adquire essa fé? É você trabalhando, você estudando, você pesquisa, você indo atrás, você tem que ir atrás disso. Ela é com o tempo. Algumas pessoas têm essa fé, já é mais ou menos inata, né? Ela já vem de outras encarnações e tal. Agora, essa fé é uma fé, isso é importante. Uma ocasião aí, eu já comentei há anos atrás aqui, sobre um amigo que ele teve um câncer no pulmão. E esse amigo, ele, quando teve isso daí, ele disse, bom, eu na verdade estou já com bastante idade aí, nunca tive nada, quer dizer, alguma coisa tem que vir para mim, porque eu tenho com certeza coisas para resgatar do meu passado. Para resgatar dessa vida ou de outras vidas. E levou aquilo assim, fez o tratamento, e até para encurtar, quando ele terminou o tratamento de quimioterapia, fez primeiro uma cirurgia, depois fez o tratamento de químio. Aí ele curou-se. E foi até mais ou menos rápido. E aí a esposa dele abraçou e disse assim, querido, você teve uma graça. Ele disse, não, eu tive duas graças. A primeira foi de ter tido câncer, porque ele, com certeza, da forma com que foi lidado esse câncer, ele vai me resgatar muitas coisas. E me fez ver a vida de uma outra forma também. O sofrimento faz isso e fortalece muito a pessoa. E o segundo, evidentemente, foi a cura, né? Então, de qualquer maneira, desse amigo aí, foi uma demonstração de fé. A fé, na verdade, você adquire ela. Ela não pode ser imposta. Então são tópicos aqui importantes, se for ver um por um desse homem de bem, ele, na verdade, é uma varredura na vida da pessoa, porque tudo aqui é bom. E ainda, além de tudo que diz aqui, ainda no final ele diz que isso não é tudo, né? Mas já é um começo para a pessoa sair dali e progredir, né? Então, a importância, né, Gilberto? Total, né? Importância total, porque Jesus, ele traz os ensinos do Pai, e Jesus nos traz com uma didática muito tranquila. Jesus não chega aqui há 2000 anos atrás e fala, a partir de hoje todos vós tereis que mudar. Ele fala, a partir de hoje todos vós tereis que começar a mudar. Ele vem trazer a mensagem do Pai de que o Pai espera, de que Deus nos dá oportunidades.
como o Valdir falou agora, ele permite a doença, né? Mas ele dá o tratamento. E juntando-se a doença, o tratamento, evidentemente que vai ter que haver também alguma coisa de créditos, né? Qual é o meu crédito em termos de me curar? Qual é o meu crédito na forma como eu percebo as coisas que acontecem comigo? Como que é a minha aceitação? E isso tudo vai fazendo com que a gente reavalie, né, o ser interior que nós somos. E aí nós entendemos que quando Jesus nos fala que a partir de hoje todos vós tereis que começar a mudar, Ele está nos dando um tempo indeterminado para que nós façamos a mudança. Então, se a gente vem e muda um detalhezinho no processo reencarnatório, a gente vem para cá, vamos falar que a gente seja um ser invejoso, maledicente, né, orgulhoso, com esses pequenos defeitos. Mas se a gente vier a cada encarnação, a gente conseguir, não é eliminar totalmente o orgulho, diminuir o orgulho. No outro momento reencarnatório, a gente trabalha um pouquinho na mudança das nossas invejas. E aí nós vamos mudando, né, um pouquinho da nossa ganância. E lá na frente, num outro momento reencarnatório, quando eu já tiver trabalhado um pouquinho em cada área dos meus desequilíbrios, eu vou conseguir modificar-me um pouco mais, voltando lá no primeiro item. Eu vou trabalhar de novo o meu orgulho e vou reduzir um pouco mais. E é isso que Deus nos pede que nós façamos. É isso que Jesus nos fala quando Ele fala: a partir de hoje todos vós deveis começar a modificar. E nós estamos aí, nós temos certeza, né, que a gente que está aí hoje estudando um pouco de Jesus, buscando compreender os seus ensinamentos, aceitando as coisas divinas, nós estamos aí também aí, de 2000 anos para frente, né, tentando nos processos reencarnatórios compreendermos e nos modificarmos. Acredito que frente ao que éramos aí há algumas centenas de anos atrás, nós já somos espíritos hoje bem melhores, ainda não evoluídos, ainda não purificados, ainda não reequilibrados ao amor e à simplicidade, mas já em busca de conseguir fazer. E é isso que faz com que nós todos, né, possamos crescer um pouco como seres. A gente começa a nossa vida sozinhos, né, dependendo dos pais, depois nos livramos da dependência dos pais em termos materiais e começamos a trabalhar, arrumamos um trabalhinho aqui, um empreguinho ali e vamos mudando a nossa história devagar, e ao longo do tempo nós vamos constituindo um determinado patrimônio material. A gente consegue adquirir um terreninho, consegue fazer uma casinha, e lá na frente a gente melhora aquela casinha, e depois a gente vende aquela casinha e compra um terreno um pouco melhor e começa a construção novamente de uma casa um pouco mais confortável. E é esse o processo que nós estamos fazendo ao longo das nossas encarnações. Criarmos oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de melhoramento, mas sem destruir o que é do outro. Essa é a grande importância, que a gente aprenda a construir com o nosso próprio aprendizado. Porque senão eu estaria fazendo o quê? Estaria me apropriando de algo que não é meu. E quando eu me aproprio de algo que não é meu, eu estou roubando algo de alguém. E isso não faz parte do homem de bem. O homem de bem, ele vai construir, ele vai edificar, ele vai fazer uma nova fundação para a sua construção. Mas fazê-la fundada e calcada na rocha. Aonde ele sabe que ele abriu o buraco, colocou ali a sua ferragem, começou a colocar o concreto da sua construção para fazer a fundação, e ela vai estar firme. Ela não vai estar em solo arenoso, que vai continuar afundando, trabalhando e desequilibrando até que ela desmorone. Então é isso que quando Jesus nos fala, quando a doutrina nos ensina, que nós espíritos, espíritas ou não, mas espíritos cristãos, que a gente vai crescendo e que a gente não perde. Ah, mas aquilo que o espírito aprendeu, ele não perde. É isso que a gente aprende na doutrina espírita. Que o espírito aprendeu,
tudo aquilo que ele aprendeu de bom, ele conquistou. Essa é a fundação que nós fizemos da construção do nosso futuro castelo sobre a rocha. Porque quando fizermos no terreno arenoso, que é calcado nos benefícios do outro, ele estará sempre ruindo em determinado momento. Mas quando a gente chegou na laje e começou a construir com seriedade, com equilíbrio, a gente começa a descobrir que nós somos seres capazes de fazermos coisas sólidas. E aí então é quando a gente não perde aquilo que já aprendeu. Nós podemos às vezes parar a nossa construção na fundação, darmos ali, perder um tempinho com algumas outras coisas, trabalhando os nossos desequilíbrios, mudando, como falamos agora há pouco, os sentimentos, né? Da inveja, do ódio, da raiva, dessas coisas que nos desequilibram constantemente, que são as maledicências do ser. Mas aquela fundação que ele começou, ela está ali sólida. Ela vai conseguir sustentar mais construção em cima. Então, à medida que a gente vai reencarnando, que a gente vai e volta nos processos reencarnatórios, nós vamos somando conhecimento, nós vamos somando entendimentos, nós vamos construindo partes, né, do alicerce do nosso castelo, da nossa casa. E aí a gente pode começar a levantar as paredes, até que vai chegar um dia que a gente consegue construir, né, o telhado da nossa evolução. E quando a gente consegue construir o telhado da nossa evolução, nós percebemos que nós já somos espíritos já bem melhorados, não completos. Por quê? Porque aí nós temos que voltar e começar a impermeabilizar a construção, fazer o reboco, preparar para o acabamento, que é a construção sólida que a gente vai fazendo, né, Valdir? Isso aí, Gilberto. Você disse bem quando falou que Deus, na verdade, quer que a gente comece. As coisas têm que ser trabalhadas paulatinamente. Então, inclusive, ele fala aqui que o homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições, que é uma consulta lá, a sua consciência, e para ir melhorando pouco a pouco, pedindo nas suas orações que Deus nos ajude a melhorar um pouquinho a cada dia, porque você vai chegando devagar na próxima encarnação um pouco melhor. Inclusive tem aqui nesse capítulo 17, ainda tem uma frase que engloba bem isso aí. Reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, na verdade, é isso aí que você tinha falado. Ele vai devagarinho tomando as suas más inclinações, ele vai melhorando, ele vai procurando melhorar um pouquinho que ele melhore. Como você falou aí na parte do orgulho, do que seja. E ele vai já na próxima ter um pouco menos para trabalhar, mas vai ter que ir trabalhando. E é assim que paulatinamente ele vai conquistando, vamos dizer assim, uma melhora, né? E que é isso que a gente deseja, vamos dizer, nas nossas encarnações, a gente sempre sair melhor, conseguir um pouco mais para sair melhor, né? Então, com relação também à fé, né? Que você tem que, na verdade, pedir força para você lutar e coragem para prosseguir. Quer dizer, então, você, com essas duas coisas, pedindo isso, você não pode chegar e pedir que Deus afaste essas. Por que você adquiriu essa doença? Eu não precisava, vamos dizer assim, por que eu? Essas coisas que às vezes a pessoa pergunta, né? Na verdade, você tem que pedir força e coragem, porque você tem que fazer a tua parte também, né? Então, esse homem de bem, na verdade, ele é um item desse capítulo que ele ensina muito, né? Ensina muitas coisas. E você fazer o bem sem querer o retorno, você está fazendo aquilo sem procurar, porque o toma lá da cá, vamos dizer, esse retorno aí, então você
você está negociando. E não é negociar, você tem que fazer o bem, não pensando no retorno. É isso que um dos itens aqui fala também. E ele pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. A justiça, porque o homem de bem, ele tem que ser justo, ele tem que procurar ser justo. Nem sempre se consegue tudo, né? Como há pouco você ainda falou, isso tem que ser, esses defeitos têm que ser paulatinamente trabalhados. Mas caridade também, caridade, existem muitos tipos de caridade, mas você pode fazer a caridade indo a um hospital a visitar alguém. Não é a questão de tirar um dinheiro do bolso e tal. Enfim, existem várias formas. Então esse homem de bem, na verdade, ele tem muitos itens aí para dar uma arrumada na pessoa, né, Edilberto? Certamente. A gente não pode, né, Valdir, alegar ignorância. O seu Hugo, ele nos ensinava e falava sempre: todo aquele que tem uma semana de evangelho não pode alegar ignorância. E se essa semana de evangelho que o seu Hugo nos falava, era exatamente aquele que ouviu falar de Jesus. Aquele que já ouviu falar de Jesus, escutou alguma coisa sobre os ensinos de Jesus, ele não pode dizer: eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que me modificar, eu não sabia que eu precisava me melhorar, eu não sabia que eu tinha que deixar meus maus hábitos. Essas coisas todas que a gente vem falando, né, Valdir, que a gente vem pensando e entendendo a lição de hoje. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, de ponta a ponta, se a gente ler, reler e estudar, a gente vê que em todas as lições o Cristo não nos fala de grandes novidades, ele nos fala de mudanças de sentimentos. Porque a grande novidade toda é a mudança de sentimento. Eu sempre cito, quando às vezes a gente fala sobre os ensinos de Jesus, que quando nós falamos do Cristo, o que a gente entende, né, como os milagres de Jesus? Aquela coisa da transformação da água em vinho, a multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes, né? Que ali de 3, 4 cestos de pão e peixe ele alimentou centenas de pessoas. E ainda sobrou bastante coisa para depois. Esse é o que a gente faz na observação, né, dos milagres do Cristo, que é o que a mensagem de hoje nos fala, né? Que quando Jesus se dirige àquela pessoa que tinha há 38 anos a paralisia e fala para aquelas ali se banhe na onda do mar, né, ali, todo mundo ficou esperando a próxima onda. Ninguém olhou qual foi a atitude do Cristo, qual foi a atitude daquele que estava recebendo o benefício. Ficaram olhando a próxima onda para ver se a próxima onda, como é que ela vinha, se ela era também milagrosa. E aí a gente não percebe às vezes que nós não estamos atentos ao que está acontecendo, que as oportunidades que nos são dadas são constantes, uma atrás da outra o tempo todo. Então o que nós temos que buscar fazer? Nós temos que buscar entendimento, nós temos que buscar mudanças, compreensões, formas de vermos, ouvirmos, percebermos e sentirmos. Agora, esse sentir da mudança, normalmente a gente sente muito, como o Valdir citou agora há pouco, né? A história da pessoa que teve o câncer. O que é que mudou? Mudou, não foi a dor da doença que mudou. Mudou foi exatamente quando a pessoa raciocinou sobre o que estava lhe acontecendo, das oportunidades que estava recebendo, não a oportunidade da cura, mas a oportunidade que veio através da doença. A oportunidade de parar, pensar, analisar, reavaliar e daí tirar suas conclusões. A oportunidade de surgir um medicamento que pudesse auxiliar na sua cura física, mas principalmente o medicamento espiritual que veio clarear a sua mente e abrandar seu coração.
fazendo com que pudesse pensar um pouco melhor sobre a sua situação. É isso que Jesus nos pede que nós façamos, que a gente possa acreditar em nós mesmos, porque nós somos espíritos em processo evolutivo. Nós somos espíritos com oportunidades excelentes, oportunidades maravilhosas de crescimento, de entendimento, de aprendizado. O que a gente tem muitas vezes, meus irmãos, eu digo isso também por mim, né? É preguiça. A gente às vezes tem preguiça de parar, avaliar e colocar para começar, que é o que o Valdir falou. A gente tem que ter força para começar e coragem para prosseguir, porque às vezes a gente tem até um pouquinho de força para começar, mas não tem coragem de prosseguir. Por quê? Porque sabemos que a gente vai ter que enfrentar caminhos às vezes pedregosos, e que em determinados momentos dos caminhos pedregosos nós vamos ter que passar por alguns lugares que tem espinheiros. E a gente fica com preguiça porque sabe que nesses lugares normalmente o sol é muito forte. E aí a gente prefere ficar na sombra, buscando o ar-condicionado, buscando o ventilador, aproveitando a brisa que vem. E a gente não ter que fazer esforço nenhum. Então nós precisamos ter força para começar e a coragem para continuar. E a coragem para continuar, ela vai surgir quando nós tivermos a nossa primeira reflexão sobre entendimento. Porque a hora que a gente perceber os nossos entendimentos, a gente começa a mudar a nossa história. Porque aí a gente começa a ter força através dele para o próximo passo, né, Valdir? Isso mesmo, é verdade. E voltando aí nessa questão das adversidades aí, a gente costuma agradecer, e é muito bom agradecer todos os dias, todas as coisas, né? Agradecer a família que tem, agradecer as coisas boas que aconteceram, as férias que foram muito boas, enfim, isso é muito importante, nós devemos ter gratidão. Agora, é muito importante também a gente agradecer as adversidades que vêm, desde que se entenda, porque para isso precisa entender, compreender. Então vem a fé raciocinada, né? Entender o porquê que estamos aqui e para onde nós vamos, o que vai ser depois. Então, as adversidades, elas vêm para nos ajudar. Deus não faria isso, está escrito aí em todos os cantos do Evangelho. Deus, ele não traz uma dificuldade para você pelo bel prazer, é porque você precisa dela. Então você tem que agradecer essa adversidade que está chegando para você, né? E que você tem com você, que isso vai ser para resgatar faltas do passado, para você resgatar coisas talvez dessa vida mesmo, mas enfim, você está resgatando. E isso vai já melhorar para você lá na frente. Agora, é preciso você então saber sofrer. Você vem o sofrimento, você vai levar com a cabeça boa, você vai levar para frente sabendo que essa adversidade ela está sendo benéfica para você. Aí então ela tem valor. E então a gratidão ela tem que ser completa, né? A gratidão por tudo, por todas as coisas boas que recebemos, e não precisa esperar o fim do dia. Acontece alguma coisa no dia, você agradece ali já e tal, e vai em frente. Mas também as coisas, as adversidades que vêm para te provar, essas são muito importantes, que você também. E o fato de eu se agradecer as adversidades, elas se tornam mais fáceis de você conseguir superá-las. Porque se você reclamar demais dessa adversidade que veio, você vai sofrer mais. E se você levar em frente dizendo, mas isso veio para me ajudar, o teu sofrimento vai ser menor. Vai sofrer, mas vai ser menor, e você vai ter ganhos maiores lá na frente. Hoje eu estava falando, está lembrando agora de uma imagem, né, de um videozinho em que, se você estiver sob a chuva e com o guarda-chuva travado, e você entrar numa energia desequilibrada de xingar, de ficar bravo,
e de apertar com força, você vai às vezes tomar toda a chuva e não vai ter uma proteção do teu guarda-chuva. Mas se você tiver calma, se você tiver reflexão, tiver, né, equilibrado e harmonizado, você vai com um jeitinho trabalhando ali no cabo do teu guarda-chuva até que você destrava e começa a se proteger. É isso que a lição nos fala, né? Que a gente, à medida que a gente vai se modificando, a gente vai se reconstruindo, a gente vai abrindo novas oportunidades para nós mesmos. Aí eu vou dando oportunidade para mim de me melhorar. Senão eu vou perder as oportunidades que me são dadas. Então, quando Jesus vem nos falar, né, do homem de bem, ele vem nos falar de aprendizados, de ensinamentos, de entendimentos, mas sobretudo de força de vontade. Sobretudo de atenção àquilo que faz. Porque se nós fizermos tudo no automático, a gente acaba às vezes perdendo um tempão. Agora mesmo, quando a gente chegava aqui à rádio, o Valdir já estava me esperando lá embaixo, eu desci, abrimos a porta, entramos e eu voltei para apertar o alarme do carro para ver se eu tinha trancado o carro. Eu já tinha trancado o carro. E eu fiquei ali, né, fui conferir se eu tinha feito algo que aconteceu há 1 minuto antes. Isso é o que? Falta de atenção àquilo que a gente faz. Chama-se automatismo, né? A gente faz as coisas e não percebe. Se levarmos para o outro lado, quando nós formos espíritos já mais evoluídos, mais esclarecidos, né, em que a gente já esteja mais equilibrados, nós vamos fazer o benefício ao próximo da mesma forma. Não vamos perceber que fizemos. Não vai nos incomodar, não vai nos atrapalhar, não vai mudar em nada o termos feito algo de bom. Da mesma forma que o maledicente, que o mal educado, que o grosseirão vai fazer a grosseria e não vai perceber que está fazendo grosseria, que para ele aquilo é natural. Então o que nós temos que fazer é aprender a avaliar os nossos sentimentos, aprender a cuidar dos nossos melhores sentimentos. Essas coisas que a gente tem que ir fazendo devagar, que a gente tem que ir aprendendo lentamente, porque nós não somos espíritos transformadores imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam com imediatismo, mas nós não temos capacidade de fazer. E aí a gente quer que as coisas sejam rápidas, quando poderiam ter um tempo de aprendizado. Porque nada daquilo que a gente aprende, né, acontece de uma vez só. Desde quando a gente começa a sugar o seio da mãe para tirar o leite de sobrevivência, a gente tem que fazer um treinamento. Você suga um pouquinho, daí você vai de novo no seio da tua mãe, suga mais um pouquinho e vai adquirindo força muscular no seu maxilar e vai fortalecendo o seu corpinho para que você possa tirar dali o proveito. Você já não nasce e toma 1 litro de leite, você toma gotinhas. Com o tempo você vai aumentando o seu volume de alimentação. Esse é o processo evolutivo. Esse é o processo de aprendizado, de entendimento, de compreensão que a gente vai ter que participar e que a gente vai ter que fazer um dia. Então a gente vai aprendendo, né, que na vida é sempre a circunstância de um aprendizado maior para um aprendizado muito maior. Nós temos aqui uma mensagem, uma precezinha da Maria Cantora, que é um espírito que nos deixou. Essa prece, ela deu o nome de No Mundo, e diz o seguinte: use o tempo que lhe é útil, trabalhe sem perder tempo, abrace a caridade, use o amor em tudo, dê valor à verdade, renove a alma na bênção do Evangelho de Jesus. Você pode ser feliz o quanto desejar ser bom para os outros. Essa é a mensagem do dia de hoje. Essa é a condensação dos ensinamentos do homem de bem, do convite do pastor feito pela federação, e que também com certeza fará parte da mensagem do Zé Antônio daqui a pouco, né, nos falando dos trabalhadores do Cristo. Essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de poder aprender todos os dias um pouquinho mais. Nosso tempo está esgotado e a gente nunca fala tudo aquilo que precisava ou que queria falar, mas a gente tem a oportunidade de voltar novamente no próximo mês. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Muita paz a todos. Eu agradeço
por esse momento, agradeço a Deus por esse momento e deixo um abraço a todos os ouvintes do programa Além da Vida. Que Jesus esteja conosco. Inesquecíveis do Sr. Hugo. Hoje eu vou narrar um fato interessantíssimo. A gente que viveu ao lado do Sr. Hugo Gonçalves, que foi nutrido por ele, protegido por ele, amparado, ele e Dona Dulce, a nossa mãezinha, que cuidaram os dois daquele lar infantil por tantas décadas, centenas de crianças cresceram ali, a gente perde às vezes o valor do trabalho deles, o valor do trabalho que eles estão construindo em torno da comunidade, e a gente só vai acordar para a grandeza do trabalho deles, às vezes ouvindo de outros. E eu vou apresentar para vocês, vou narrar para vocês um fato que se deu em minha vida, até profissional. Nós estávamos aqui em Cambé, vários médicos de várias especialidades. Nós alugamos uma casa e resolvemos criar uma policlínica que existe até hoje, tem mais de 30 anos. E naquela época era o começo de tudo. Eu estava conhecendo o Sr. Hugo há pouco tempo, frequentando eu e meu esposo lá. Mas lá na nossa clínica tinha urologista, cardiologista e ortopedista, clínicos. E de manhã, normalmente era a hora que todos se encontravam, cada um fazia a sua tarefa, e depois cada um ia para o seu hospital, ia para a outras atividades. E normalmente ficava eu e um cardiologista, que teve uma influência espírita de sua família, mas que era protestante, e até hoje, muito dedicado, ele e a esposa, pessoas queridíssimas, muito amigos nossos até hoje, pessoa muito presente nessa etapa da minha vida, muito importante, tem muito presente na minha casa, sempre que pode estar perguntando como que está a nossa evolução. E ele nos apresentou um fato, isso há 25 anos atrás. Nós terminamos, era quase a hora do almoço, estava só eu e ele, estávamos na clínica. Eu me aproximei, porque era ele que era o tesoureiro da clínica. Me aproximei para ver o que eu tinha que apresentar de recursos ali para pagar minhas contas de fim de mês. E ele estava muito compenetrado. E ele olhou para mim e disse assim, e guardem isso, gente, veja se não é uma lição para a gente nunca mais esquecer. Ele disse assim: sabe, Zé Antônio, quando o Cambé dorme, quando tudo se aquieta aqui, isso há 30 anos, quer dizer, ele tinha 35 anos de idade, hoje nós temos 65, eu e ele. Ele disse assim, quando o Cambé dorme, é impossível não ouvir o Sr. Hugo trabalhando. Ele protestante. Eu levei um susto, porque eu estava 2, 3, 4 vezes por semana, eu estava lá com o Sr. Hugo, frequentando o Centro Espírita Allan Kardec, participando das tarefas, quando possíveis, do lar infantil, ajudando nos trabalhos que o Sr. Hugo nos concedia como oportunidade de crescimento, e nunca tínhamos pensado nisso. Olha a frase que esse amigo nos deixou: quando o Cambé dorme, é impossível não escutar o Sr. Hugo trabalhando. Eu olhei para ele e falei, como assim? Ele falou, o trabalho que o Sr. Hugo realiza aqui em Cambé, ele irradia uma luz para toda a região. O trabalho que ele faz aqui não tem como medir, é incomensurável. Você não tem ideia da grandeza do trabalho desse homem. E realmente, aquilo me foi um choque muito positivo, naturalmente, mas eu só vim a concluir essa tarefa, e já comentei em outras reflexões aqui, quando eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier pessoalmente, através da nossa amiga Dona Iraci Carpati, de São Paulo, que nos levou na casa dele e nos apresentou, dizendo, Chico, esse é o Dr. José Antônio de Cambé, e ele fala de Hugo Gonçalves, grande trabalhador do Cristo é Hugo. Grande trabalhador do Cristo é Hugo, que no silêncio de Cambé fazia com que as pessoas escutassem ele trabalhando. Uma lição inesquecível de nosso querido Paizinho para todos vocês. Deus os abençoe. Até o nosso próximo encontro.
Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.